O sucesso é divinamente determinado. Não há razão para você pensar na prosperidade como algo separado de sua vida espiritual ou além do escopo, na religião. Você não precisa tentar viver em dois mundos, onde tem de cuidar de todas as coisas durante 6 dias e depois, no 7º dia, dar a Deus a chance de mostrar o que Ele pode fazer. Aceite a intervenção de Deus como um Pai amoroso, rico e compreensivo em todas as suas questões, em todos os dias da semana. Peça a orientação e a instrução divinas para todos os seus assuntos, financeiros ou não, e você, com certeza, se surpreenderá com quão melhor cada área de sua vida se tornará. Porque tudo é vosso. Essa é a promessa divina. Um analista certa vez me disse que tinha descoberto que a causa mais comum de fracasso são as ideias conflitantes sobre se o sucesso é condenado ou valorizado por Deus. Ele disse que muitas pessoas lhe asseguraram que o fracasso merecia mais aprovação espiritual do que o sucesso. Citando as palavras de Jesus: não podeis servir a Deus e a Mamon. Essas pessoas não tinham obtido sucesso e o médico teve de passar mais de 1 hora explicando a elas que, se bem-sucedido, não é servir a Mamon, o que eles deveriam parar de usar Deus como uma desculpa para os seus próprios fracassos. O dicionário descreve Mamon como riquezas consideradas como um objeto de adoração ou um falso Deus. As pessoas que servem Mamon excluem Deus de suas questões financeiras e tentam cuidar disso por si mesmas. Quando você percebe que Deus quer que você seja próspero e que Ele, como Criador deste rico universo, é de fato a fonte de sua prosperidade, então você não está adorando a Mamon. Você não está transformando a prosperidade em um falso Deus, mas reclamando a sua herança próspera, da fonte de todas as suas bênçãos. Jeová indicou a atitude espiritual correta a respeito da prosperidade quando disse a Moisés para lembrar aos filhos de Israel: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riquezas. A palavra riqueza significa viver bem, e é isso que o pensador próspero deve trabalhar para conseguir. É isso que ele deve esperar como seu direito espiritual. Talvez você esteja se lembrando, a essa altura, de uma declaração que eu também ouvia quando era criança e que me confundia sobre a prosperidade ser uma bênção espiritual. As pessoas costumam dizer: eu sou pobre, mas sou um bom cristão. Mesmo que eu venha de uma família que tenha gerados ministros, eu sempre estremeci ao ouvir isso. Minha reação imediata era: por que os cristãos ou qualquer outro grupo têm de ser pobres? Deus não é pobre e Ele é um Pai amoroso. Aquela afirmação também me fazia pensar que os ricos estavam fadados ao inferno. De algum modo eu não conseguia entender por que as pessoas ricas tinham de ir para o inferno apenas porque eram prósperas. Parecia muito inconsistente para mim. A Bíblia é um livro sobre a prosperidade. Quando entrei para o ministério, decidi resolver esse conflito internamente, estudando a perspectiva bíblica
sobre a questão prosperidade versus pobreza. Foi uma agradável surpresa descobrir que a Bíblia é o maior livro sobre prosperidade já escrito. A Bíblia mostra de forma bastante clara que você não agrada a Deus estabelecendo a carência ou a limitação em sua vida, assim como não agrada a si mesmo. O primeiro capítulo descreve o rico universo criado para o homem, e o último livro da Bíblia descreve o céu em ricos termos. Muitos dos grandes homens bíblicos não nasceram prósperos, mas prosperaram e tiveram acesso a riquezas sempre que a necessidade surgia. Entre esses homens estavam Abraão, Jacó, José, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, Neemias, Elias e Eliseu, do Antigo Testamento, e Jesus e Paulo, do Novo Testamento. A vida e os ensinamentos de Jesus são uma evidência clara da sua compreensão das leis da prosperidade. Quando bebê, recebeu ricos presentes dados pelos reis magos. Embora Jesus tenha sido descrito como pobre, sem um lugar para recostar sua cabeça, ele tinha uma casa com seus pais em Nazaré e foi muito bem recebido em casas por toda a Palestina, tanto de ricos quanto de pobres. Seu primeiro milagre produziu uma rica dádiva para seu anfitrião em uma festa de casamento, o melhor vinho. Ele usou as leis da prosperidade sem hesitação para alimentar milhares de pessoas em um local deserto. Sua parábola do filho pródigo contém uma bela lição sobre a prosperidade. Quando Jesus declarou: "Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus", não estava se referindo aos que vivem na pobreza. A expressão pobres de espírito significa aqueles que são humildes e receptivos, e não orgulhosos e presunçosos. Quando um homem rico veio a Jesus perguntar sobre a vida eterna, lemos: Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus lhe disse que, para herdar a vida eterna, ele tinha de vender tudo o que tinha, pois ele viu que o homem estava sendo possuído por seus bens, em vez de controlá-los. Mais tarde, Jesus comentou com compaixão: "Filhos, quão difícil é, para os que confiam nas riquezas, entrar no reino de Deus." Seu interesse e contato com o mundo financeiro incluiu chamar um coletor de impostos para ser seu primeiro apóstolo, indicando um tesoureiro entre eles para lidar com as finanças e com os impostos devidos ao governo romano. Mesmo seu hobby sem costuras foi considerado valioso pelos soldados romanos, pois eles tiraram a sorte por ele ao pé da cruz. Foi um homem rico, José de Arimateia, que implorou a Pilatos pelo corpo de Jesus e que o sepultou em sua própria tumba. Mesmo depois da ressurreição, Jesus mostrou interesse na prosperidade de seus seguidores, instruindo os pecadores sobre onde deveriam pescar para ter sucesso, depois que não tinham conseguido nada. Porque a pobreza não é espiritual. Você pode estar imaginando por que se fala tanto em sacrifícios, perseguição e tempos difíceis como aspectos necessários da vida espiritual. A história revela que os ensinamentos da Bíblia, cheios de inspiração e praticidade, continuaram a ser observados durante os primeiros séculos depois de Cristo. Logo, porém, a religião se tornou mais secularizada, levando a diversas variações e ao afastamento do que Jesus ensinou. Mais tarde, o sistema feudal da Idade Média
assegurou a riqueza somente a poucos privilegiados. Durante esse período, os preceitos de pobreza e penitência foram oferecidos às massas como único meio de salvação, transformando a carência e a privação em supostas virtudes cristãs. Milhões de pessoas ingênuas foram levadas a crer que era santo ser pobre, uma crença útil para prevenir a revolução entre as massas. Algumas dessas ideias feudais têm persistido até os dias de hoje. Contudo, elas são falsas, concebidas pelo homem, não refletindo a rica verdade de Deus para mim e para você. Portanto, não peça mais desculpas a você mesmo e aos outros por querer ser próspero. Esse é um desejo divino, ao qual, portanto, deve ser dada uma expressão divina. Você pode ousar dar graças, pois a prosperidade é a sua herança divina. O desejo do Pai para você é o bem ilimitado, e não uma mera existência medíocre. Continua.